deixa eu só te interromper. Acaba de chegar, então, agora nós temos as imagens, protesto do torcedor palmeirense depois da derrota para o Corinthians na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perde a invencibilidade o time do Palmeiras e fica essa marca negativa dos confrontos. 4 jogos contra o time do Corinthians, 3 derrotas e 1 vitória do Verdão. Coloca as imagens pra gente aí, vamos lá. Parece na frente do CT, né? Na chegada no ônibus no CT, depois do jogo. E é a mancha? A torcida tá lá, a polícia tá lá. Fogos. Vocês estão ouvindo aí, são tiros de arma de borracha da polícia para tentar tirar ali os torcedores do Palmeiras nesse protesto em frente à academia, a revolta do torcedor palmeirense contra a equipe. Na Libertadores da América foi o primeiro time a se classificar para as oitavas, mas a derrota para o Corinthians marca e muito para o torcedor palmeirense, como a gente está vendo aí na imagem, né, Edmundo? Isso não ajuda em nada, Preto. Acho que o erro, vou dar a minha opinião, tá? O erro tá você na escolha dos atletas que vão te representar. Essa é a minha humilde opinião. Palmeiras tá com uma administração fantástica, recorde de público, um estádio maravilhoso. Superávit financeiro, sobra dinheiro. Pagou 7 anos antes a dívida que tinha com o Paulo Nobre. Então isso mostra que a administração financeira é excepcional. Mas tem que escolher bem os jogadores. Tem que escolher jogadores que tenham personalidade para jogar com a camisa do Palmeiras. Essa é a minha humilde opinião. Isso aí, sabe o que vai acontecer? Vai piorar ainda a parte psicológica de alguns jogadores. Quem já não conseguia render, vai render menos ainda. Eu passei 5 anos lá, posso falar bem disso. Vivi uma lua de mel com essa torcida, maravilhosa. Acho que isso aí não representa a torcida do Palmeiras. Eu amo a torcida do Palmeiras, eu amei jogar no Palmeiras. Eu tinha cabeça, personalidade, joguei também num time maravilhoso que ganhou tudo e isso facilitou para mim. Mas para vestir a camisa do Palmeiras e jogar com a camisa do Palmeiras requer tesão, vontade, sabe? Precisa de algumas coisas que o Alexandre Matos, né, para falar a verdade, não está tendo. Não está escolhendo o jogador com característica de vestir a camisa do Palmeiras. Essa é só a minha humilde opinião, hein? Ok. E o Palmeiras vai ser campeão de vários títulos pela grandeza do clube, não pelas escolhas que estão sendo feitas. Zinho vai falar também. Eu ouvi aí um torcedor gritando time medíocre, né? Nós estamos tentando contato com o comando da Polícia Militar que estava nesta ação de protesto dos torcedores. Um torcedor foi detido em função desse protesto. E o torcedor, de novo, ali eu escutei, Ozinho, time medíocre. Se justifica esse protesto do torcedor corintiano depois da derrota para o clássico contra o Corinthians? Exagerada. Guardando as devidas proporções, é o que aconteceu com o Flamengo naquele embarque, né? O time do Palmeiras está brigando aí pela liderança da competição do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro, como você falou e muito bem, que classificou na Libertadores. Provavelmente pode ter a melhor campanha, dependendo do seu último jogo. Desculpe, só concluindo. Foi o primeiro a se classificar na Libertadores da América. A outra competição que disputa é a Copa do Brasil. Sim. Já fez o jogo de ida contra o América em Belo Horizonte. E venceu por 3-1. 2-1 traz uma vantagem para o segundo jogo em casa. Ou seja, eu acho um exagero. Agora, tudo aquilo que a gente falou, clássico, como a gente está falando desde o início, perder um clássico e como está sendo os últimos clássicos contra o Corinthians, que tem feito o rival crescer, e o Palmeiras não está conseguindo
não aprendeu, essa equipe do Palmeiras, esse grupo do Palmeiras não aprendeu ainda a jogar esse clássico, vencer esse clássico, né? E isso está causando essa revolta desnecessária, exagerada, não vai ajudar em nada. Para mim, esses não são os verdadeiros torcedores do Palmeiras. Não concordo com nenhum tipo de violência. Não está satisfeito lá no estádio, quando pagou o ingresso, vai, reclama, cobra. Agora, agressão, jogar ovo pedra, ou qualquer coisa, pedra, não vai ajudar em nada, né? Não acho o time medíocre, né? Tem jogadores que precisam se adaptar melhor ao Palmeiras e aprender a jogar no Palmeiras. Mas são jogadores de bom nível, sim, jogadores com capacidade técnica, que precisa só ter mais, como o Edmundo falou, espírito vencedor. Né? Saber o que é conquistar. Não adianta ser só bom jogador se você não coloca a faixa de campeão. E isso esses jogadores têm que se acostumar no Palmeiras. Agora, não justifica de maneira alguma essa atitude desses vândalos. Ô, Pascoal, eu não tenho a menor pretensão de entender a cabeça do torcedor. Mas é possível separar, você, junto com o Edmundo, estava falando aqui, olha, sucesso financeiro, sucesso de público, um grande elenco, classificação de Libertadores da América, um passo bem dado na Copa do Brasil, mas a derrota para o maior rival, o time do Corinthians. É assim que funciona para o torcedor? Perder para o Corinthians é que é inadmissível? Sabe aquele campeonato à parte? É esse. Esse campeonato à parte, É o Palmeiras perdeu. A revolta não justifica, não, mas a revolta é por isso. Todas as outras conquistas, entre aspas, ficam secundárias quando você perde esse campeonato à parte. Você tem que levar em consideração o seguinte: dos últimos 7 jogos de Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras só ganhou 2. Você tem que levar em consideração o seguinte: o último jogo de Corinthians e Palmeiras tinha sido na Arena do Palmeiras e o Palmeiras perdeu o título jogando em casa. Da forma que foi, daquele modelo que aconteceu, da discussão, de toda a revolta, de todos os problemas. O que esperava o torcedor do Palmeiras? Poxa, vamos jogar na Arena do Corinthians e lá tem que ganhar. Tem uma resposta, né? Tem que responder, tem que, né, como eles dizem, você tem que ir lá e mostrar, né, ter personalidade para ganhar uma partida do Corinthians. Aí o Palmeiras vai lá no modelo tranquilo e sossegado. O Palmeiras marcou o Corinthians do meio campo para trás desde o início da partida. O Palmeiras não deu um bote para roubar uma bola do Palmeiras. O Palmeiras não saiu, o Palmeiras não encarou o Corinthians olho no olho. Então, peraí, então o torcedor tem razão de estar bravo, chateado. Agora, não de protestar aí dessa é a forma. segunda parte da minha avaliação. Eu não concordo em hipótese nenhuma com agressão. Mas não concordo em hipótese nenhuma. Atirar pedra em ônibus, ir lá, xingar, ameaçar jogador. Eu tenho aqui uma informação de uma pessoa lá do Palmeiras que eu confio nessa pessoa. Disse que os torcedores estavam ali por volta de 50 pessoas, derrubaram uma moto da polícia, a pancada comeu e os gritos nítidos de ano político. Tem eleição no Palmeiras? Tem eleição em novembro. Muito. Final do ano. Os jogadores Tem escutavam. muito tempo para eleição aí. Os jogadores escutavam esses gritos também. Já que é o falando seguinte, fora fulano, fora presidente tal. E assim, o pior, né? Os caras também indo pra cima da polícia, nem respeitam a polícia também. Não, e só Não uma é coisinha. torcida isso. Só uma coisinha Não é assim. torcida. Gente, tem duas coisas aí, duas coisas. Primeira manifestação, tem ano político. Assim como eu falei no Flamengo, que para mim o que aconteceu é motivado politicamente, não vejo de outra forma, isso também é motivado politicamente. É a mesma impressão. É a mesma impressão que eu tenho. Agora, que o cara tá decepcionado, você pode ficar decepcionado com o seu time, Sim. o Edmundo, sim. A gente se decepciona. Mas você não vai tirar pedra na casa de ninguém, no carro de ninguém, no ônibus de ninguém. Você não vai agredir um jogador porque ele não jogou bem aquele dia. Isso é jogo de futebol. As pessoas Não têm que parece entender. ter sido por conta Só do uma jogo, coisa, então. tem dia 21. Não, eu discordo. Dia 21. Eu discordo que tenha sido alguma coisa política. Dia 21, agora só para Você- finalizar, Edmundo. Dia 21 tem eleição no Conselho Deliberativo para aprovação dos 3 anos de mandato. Dia 21 tem eleição no Conselho Deliberativo e esse início de semana tem um jantar promovido pela dona Leila Pereira da Crefisa, que é patrocinadora do Palmeiras, para 200 conselheiros dos 284 conselheiros do Palmeiras. Ela convidou 200 para que esses vão jantar e ela vai apresentar os motivos
pelos quais ela acredita que os 3 anos de mandato, eu também acho que 2 anos de mandato para o presidente é muito pouco, tem que ser 3. Mas ela vai apresentar os motivos que ela entende são necessários para a mudança no estatuto do Palmeiras. E isso também está causando uma grande confusão no clube. Uma grande confusão. E para encerrar a minha parte, o Palmeiras tenta contratar 3 jogadores para a segunda parte do ano. Um centroavante, um zagueiro e um lateral direito. São as 3 posições que o Palmeiras procura jogadores no mercado. Lateral direito foi de onde saiu o gol do Corinthians hoje. Não, sai tudo. Na lateral direita. O que é que você não concorda com o que disse o Pascoal? Eu não concordo que tenha sido enfim, não vou discutir. Motivação política. Motivação política. Sabe por quê? Foi jogo de uma torcida só. E aí eu morei ali durante muito tempo, posso falar com uma certa propriedade. A torcida organizada fica muito próximo do estádio ali. Tem uns bares, os caras ficam bebendo. Na minha opinião, os caras foram para lá bêbados. Ali nas Perdizes, e é muito perto do da Barra do Funda, CT. que é a academia. É muito perto do CT. Eu imagino que isso tenha sido. Os caras estavam lá bebendo, ficaram pé da vida com apatia. Apatia nós vimos, gente. Torcedor, ele é mais... Como é que se diz? Mais explosivo, mais emoção pura. E aí, bebendo ali a tarde inteira para ver o jogo, enfim, não justifica não. Aí atravessaram a ponte da Água Branca ali, né? Isso? Atravessaram a ponte da Pompeia e foram lá protestar. Esses aí não correspondem à torcida do Palmeiras, mas... É parte da torcida. É parte da torcida, mas não acredito que esses aí tenham influência política, não. Eu não descarto, sim. Eu não descarto, Edmundo. Não descarto. Eu conheço um pouquinho lá. Né? Eu conheço um pouquinho lá. O Palmeiras eu conheço um pouquinho. E eu não descarto. Eu sei como é que as coisas funcionam. Existem muitas vertentes, muitas situações no Palmeiras. E isso não está descartado. O atual presidente, o Maurício Gagliotti, que é um brilhante administrador, é candidato na próxima eleição. Os outros candidatos estão se arrumando, estão se acertando, e eu não descarto, não. Tudo para mim tem motivo. Eu estou vendo aqui em cima da bancada, eu estou observando o seu smartphone aí acende a todo instante. São mensagens, você não precisa, evidentemente, revelar a sua fonte. Mas o que é que chega de informação de dentro do Palmeiras para você, nesse momento? É assim, de dentro de quem estava ali, né? E viveu esse vandalismo ali. Passou por isso. Estava dentro do ônibus? O pessoal ali passa que, assim, era por volta de 50 torcedores que desrespeitaram a polícia, não acatando a ordem do policial de se afastar, gritando gritos bem destinados à parte política também. Como eu já falei, derrubou moto, por isso a polícia teve que... a gente escutou barulho aí de tiro, né? De borracha e tal, para afastar esses torcedores. Torcedores não, que eu não considero torcedor. Porque principalmente quando também vai para esse lado de política, o cara está interessado em alguma coisa. Tá chateado porque perdeu pro Corinthians? Tá certo. São muitos jogos que tem perdido pro Corinthians. Mas aí vem essa informação que fica gritando e falando por parte também de política, de eleição do clube, foge dessa coisa da paixão que foi perder pro Corinthians. Bom, nas redes sociais existe neste momento um movimento de uma das torcidas do Palmeiras. Então, jornalisticamente, o que é que nós vamos fazer? A gente vai apurar o Facebook de uma dessas torcidas do Palmeiras e colocar aí e revelar a carta que eles estão colocando no ar. Então tá aqui a carta. Fora Roger Machado. É uma torcida do Palmeiras. É a Mancha Alviverde, como vocês estão vendo aí. Essa é a posição da torcida Mancha Alviverde. O nome comandante tem o motivo de ser, de comandar e se responsabilizar por acertos e erros. Números e estatísticas se perdem quando existem derrotas vexatórias. Números e estatísticas de nada valem se não tiver títulos. Números e estatísticas não justificam escalações incoerentes e falta de padrão técnico. Exigimos a imediata dispensa do treinador. Estão falando aqui do Roger Machado.
Por ser o comandante, a maior responsabilidade é dele. Para o ano promissor não acabar apenas como promessa, o momento é agora. Temos a parada da Copa e tempo suficiente para uma mini pré-temporada para qualquer treinador que vier. Não adianta salário em dia, não adianta elenco rico e favorito, não adianta estrutura com centro de treinamento. Entre olhar e deixar o recado prevalecer, preferimos agir e cobrar uma postura radical e aguardar o resultado. Não ficaremos apenas apoiando enquanto o treinador e seus comandados estão escrevendo uma história indigna do Palmeiras contra o nosso maior rival. Diretoria Mancha Alviverde, a Mancha Verde. Então tá aí, Mancha Alviverde, tá assinado assim. Então tá aí a declaração de uma das principais torcidas do Palmeiras, colocando aí na sua página do Facebook, e nós estamos aqui mostrando e noticiando no AUP. Então, é o que o Edmundo estava dizendo aqui também. Por parte de uma torcida, não está totalmente descartado também a opinião do Pascoal e a informação que trouxe o Zinho de uma questão política nessa discussão. Mas a questão é a torcida pedindo aí a saída do técnico Roger Machado. A questão é essa, Edmundo. Não, então, para mim, tá muito claro que não há manifestação política, né? É uma insatisfação com o treinador. Se é justa ou não cabe a mim. Aqui, eu acho que o Roger, como comentarista, como torcedor do Palmeiras, acho que o Roger faz treinador. Eu acho que ele faz um ótimo trabalho. Essa é a minha humilde opinião. A torcida pensa diferente. Para mim, que vivi 5 anos, conquistei vários títulos e conheço bem esse clube, para mim, quando você escolhe um jogador para vestir a camisa do Palmeiras, tem um perfil. E essa é a minha opinião. Por exemplo, não sou advogado dele, não sou amigo dele, mas vou citá-lo como exemplo que ele me permita. Felipe Melo tem cara de Palmeiras. Ele tem a cara do Palmeiras. Ele botou a camisa do Palmeiras e tem personalidade, vai jogar. Independente se ele dá soco, faz falta, xinga, bate, não sei o quê, ele veste a camisa do Palmeiras e joga. O Palmeiras é um time peculiar, particular, diferente, que você precisa ter características para vestir aquela camisa. E posso falar uma coisa? Não é nem ser brigão, aguerrido, não é isso não. Porque o Zinho é tranquilo, de boa, mais educado impossível, dos atletas que eu joguei junto, é um dos mais educados possível, mas tem característica de vencedor. Eu e o Zinho, a gente brinca aqui e tudo, a gente sempre se deu maravilhosamente bem desde o dia que eu o conheci, até hoje. Mas saíamos no tapa lá no Palmeiras. Sabe por quê? Por quê? Porque a gente queria ganhar o rachão. É verdade. Éramos em de times diferentes no rachão e saíamos no pau. Depois, chegava no vestiário, a gente se abraçava, se beijava e ia conquistar junto a vitória em prol do Palmeiras. Acho que é esse o erro. E aí pode passar até pela escolha do treinador, mas minha visão é que jogadores estão sendo mal escolhidos para vestir a camisa do Palmeiras. O Zinho, que vestiu a camisa do Palmeiras e conhece futebol como jogador, também vai falar. Mas antes eu gostaria de ouvir a impressão do Pascoal com relação a essa repercussão. O que pode acontecer, na tua experiência como jornalista, Pascoal? Isso deve repercutir de alguma forma amanhã na direção, na presidência e no comando do Palmeiras? Amanhã não, isso repercute agora. Repercute? Amanhã, o Palmeiras não repercute amanhã. O Palmeiras repercute agora, no Corinthians repercute agora, no Flamengo repercute agora. Não, eu digo amanhã na reapresentação, quando chegar o Roger, o problema não é a representação. Enfim. O problema é, o Gagliotti agora já está sendo pressionado. Como o Gagliotti, por natureza, o presidente do Palmeiras, ele é um cara conciliador e ele ouve muita gente, e ele sabe que está precisando dessas pessoas para a eleição, e sabe que está precisando dessas pessoas para aprovar os 3 anos de mandato, ele vai ser muito pressionado
nessas próximas 24 horas. Você pode acreditar nisso. Ele já foi muito pressionado quando o Palmeiras andou tropeçando algumas partidas, não estava bem, andou vacilando e também pediam a saída do Roger Machado. E ele conseguiu, naquele momento, convencer as pessoas que dessem um tempo a ele para que ele pudesse encaminhar uma situação. O Palmeiras foi a decisão do Campeonato Paulista e ele conseguiu contornar a situação. Só que agora a pressão me parece ser muito maior. Zinho, o time classificado Libertadores, bom resultado na Copa do Brasil e perde o clássico para o Corinthians. A torcida, parte da torcida, uma das torcidas organizadas do Palmeiras, pede a saída do técnico. Como é que você vê isso? Tô olhando aqui. Tá chegando mais mensagens? Assim, eu fico muito triste, né? Porque, como o Edmundo falou, a gente vestiu essa camisa, fomos muito felizes ali, campeão. Precisa, sim, que esse time, esses jogadores, aprendam a jogar jogo decisivo. É um time de bons jogadores, jogadores com qualidade, tem o melhor elenco do Brasil, mas precisam se acostumar a jogar decisão e ganhar. Não é só jogar. Você ganha jogos, mas para você ganhar título, você tem que ter um espírito diferente. Tá faltando isso. Agora, essa confusão aí tá muito nítido assim, não quer o Roger. Por quê? Porque é o treinador do presidente e do Alexandre Matos. Há uma pressão, aí vai para o lado político. Já até tem aquela coisa dizendo que uma parte dessa torcida já pede até outro treinador. Não sei se você tem essa informação. A mesma informação que estou recebendo aqui é que a torcida quer o Vanderlei Luxemburgo como técnico. É a mesma que eu recebi também. Essa mesma torcida? Essa mesma torcida. Eu também recebi a mesma que ele. Que está gritando já o nome do Vanderlei, que quer que saia o Roger, entre o Vanderlei. E aí já é a pressão em cima do presidente. Como o Pascoal informou, tem essa eleição para 3 anos de mandato. Então, para ter o apoio, tem que tirar o treinador, colocar o que... Eu acho que isso não é benéfico para esse processo, para essa organização, para essa administração muito boa que o Palmeiras está fazendo, financeiramente, o clube estruturado, um estádio maravilhoso, um elenco muito bom e com tudo para conquistar, gente. Não é um jogo que vai definir. Claro, tem a rivalidade. A gente acabou de falar, o Edmundo falou muito isso e eu concordo. Esses jogadores têm que aprender a jogar essa decisão. Agora, essa sequência de resultados só contra o Corinthians, aí tem uma manifestação dessa que não vai ser benéfica para a grandeza, as coisas grandes que o Palmeiras tem pela frente. Bom, o time do Palmeiras perde para o Corinthians. Nós estamos aqui, recebemos as imagens agora no AUP, mostrando aí protesto de torcedores do Palmeiras que foram até a porta da academia aguardar o ônibus da delegação palmeirense depois que saiu de Itaquera. Um torcedor foi preso, gritos de torcedores chamando o time de medíocre. O Zinho recebeu informações não vai revelar a fonte aqui, de dentro do ônibus do Palmeiras, de quem estava dentro do ônibus do Palmeiras, que algumas palavras de citação política também foram gritadas. Chegaram a derrubar, inclusive, uma moto. Sim. Né, de um policial militar. E aí a polícia teve que agir. A polícia corretamente teve que agir. Então, e nós estamos mostrando aqui para vocês, numa última palavra, a torcida Mancha Alviverde colocou uma carta na página dela no Facebook. Nós mostramos a carta aqui, pedindo a saída do técnico Roger Machado. E agora o Pascoal recebe a informação. A informação, dá para dizer de onde vem? Não, é de pessoal da direção do Palmeiras. Direção do Palmeiras. Qual é a informação? Luxemburgo é o pedido dessa torcida. Essa torcida quer a contratação do Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo. Tá, então, a pedida de troca de técnico do clube depois da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso. É isso. É isso. Eles acham que é melhor fazer a alteração agora do que esperar a virada do campeonato para passar para a outra etapa, tendo aí a Copa do Mundo no meio. Desculpe, dizendo que a Copa do Mundo seria um tempo de pré-temporada, então, desse novo treinador trabalhando no time do Palmeiras. A utilização desse período de um mês para que um novo treinador possa assumir no lugar. É a 2ª vez que o Roger Machado é contestado por essa mesma torcida. Edmundo, essa torcida do Palmeiras, a Mancha Alviverde, um protesto dela treme
a academia, treme a administração do Palmeiras a ponto de atender um pedido de troca de treinador? Já foi mais forte. Hoje já não tem tanta influência interna. Ela tem na parte de torcida, ela é a que mais vai ao estádio, ela grita o tempo todo, ela apoia o tempo todo. É importante você ter essa torcida ao seu lado, porque é ela quem empurra o time à vitória. Acho que você gostar do treinador A e preterir o treinador B é um direito que o torcedor tem. Mas não acho que o trabalho do Roger seja ruim. O trabalho do Roger é muito bom. Mas talvez o torcedor queira alguém com mais mais sangue italiano, com mais vibração. O Roger tem sido contestado e criticado porque fica lá no banco, quietinho. Entende o que eu quero dizer? O torcedor do Palmeiras gosta de alguém vibrante, de alguém que vai, que dá a vida. Enfim, são características. Né? São características. E, cara, eu tenho certeza que é por culpa do jogo perdido hoje. Porque é um campeonato à parte. E o Palmeiras vem voando, encara o Corinthians e perde. Ô, Edmundo, 30 isso 30 jogos, 4 derrotas. Nessas 4 derrotas, tá as derrotas pro Corinthians. 2 derrotas pro Corinthians. Que aí faz essa crise toda. Dos campeonatos, 3 derrotas. Bom, vamos fazer o seguinte.